Bom, boa noite a todos presentes aqui no auditório da ASP. Meu nome é Patrícia. Ficou bem na boa noite a frente. todos que estão nos assistindo pela internet e também aos que estão nos assistindo pelo sistema telepresencial nas cidades de Curitiba, Bento Gonçalves, Canoas, Dom Pedrito, Jaguarão, Porto Alegre, Tapejara, Campinas, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santos, Peruíbe, Ribeirão Preto e São Carlos. O tema do curso de hoje é Questões do Direito de Família na Internet. O palestrante é o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Direito de Família, diretor da Escola Superior de Advocacia, conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul, membro da 2ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina também da OAB de Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado da OAB do Rio Grande do Sul, membro da 3ª Câmara da OAB do Rio Grande do Sul, coordenador da sala da OAB e do Fórum do 4º Distrito, professor do ESAD e da ESA do Rio Grande do Sul e autor de diversos artigos jurídicos. Ele vai tratar sobre o tema, questões de direito de família na internet. Passo a palavra ao doutor Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Aos nossos amigos aqui presentes, aos telepresenciais aí por esse Brasil afora, aos colegas também da internet, minhas saudações. Eu, como diretor da Escola de Advocacia do Rio Grande do Sul, eu gostaria de rapidamente fazer algumas saudações. Primeiramente, cumprimentar aqui na pessoa da Patrícia, em nome da OAB do Rio Grande do Sul, que hoje faz um ano essa parceria entre ASP e OAB, parceria essa de extremo sucesso, que começou aí em maio do ano passado com 33 cidades, e hoje já estamos aí com 56 cidades no interior do Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, recebendo sinais de cursos aqui da ASP. Muito obrigada, doutor. Os cumprimentos a você, na pessoa do Roger, do presidente Fábio, do diretor cultural Leonardo também. Eu, rapidamente, gostaria de fazer uma saudação às cidades de Bagé, ao presidente de Bagé, Dr. Roberto Júnior, a Bento Gonçalves, na pessoa do presidente lá de Bento, Dr. Felipe Possamay, a Camaquã, também na pessoa do presidente Carlos Henrique Dias Brasil, da sua colega conselheira, Bárbara André da Rocha, para Farroupilha, ao presidente de Farroupilha, doutora Ciliane Ariotti, ao presidente de Jaguarão, doutor Odinei Pinto Silva, e ao presidente Dom Pedrito, nosso querido amigo doutor Luiz Augusto Gonçalves. Também ao presidente de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo, doutora Patrícia Alovise, e a professora, nossa colega professora Thaís, que também, Nara, que fez também palestras aqui. Saúde essas cidades, porque elas foram as que mais tiveram cursos gerados lá, e graças aos presidentes que eu elenquei, propiciaram aí seus nossos colegas aí o prazer de desfrutar aí de cursos patrocinados pela ASP e alguns por nós também. Mas bem, amigos, falando desse tema, questões de direito de família na internet, né, nesse espaço de tempo, né, Patrícia, que temos aí, é um tema extremamente novo, e antes de mais nada eu queria dizer para vocês que tudo está sendo construído ainda, né? O que vocês vão ver agora, imagino eu, novidades, mas que certamente vão ser implantadas. Mas tudo está se construindo ainda em matéria de direito e internet. Aqui vamos tratar de questões de direito de família na internet. Em primeira mão eu vou pedir para a Patrícia para clicar nesse endereço de site. Para os senhores, eu acho que é possível ver, né, Marcelo, também, através dos telepresenciais e internet. Esse site, enquanto vai abrindo, espero que funcione, né? Esse site, meus amigos, ele está no ar desde final de 2008. É um site francês, mas que, devido ao seu sucesso, eu já vou entrar nele mais especificamente,
esse site tem na versão para a Alemanha, para a China, para a Polônia, para a Turquia e para a Espanha. Esse site, o que ele faz, basicamente? Ele faz divórcio pela internet. Literalmente faz divórcio pela internet. Ele, diga-se passagem, eu como sou uma pessoa que milita ali na OAB, procurei me informar, esse site inclusive é respaldado pela Ordem dos Advogados da França, que indicou, disponibilizou na época do pré-lançamento desse site aos advogados, que se inscrevesse, 110 advogados se inscreveram nesse site para prestar serviços. Vejam, é internet, mas é com advogado. Que a gente às vezes, né, tem medo, eu também tenho. Daqui a pouco surge tanta internet aí, doutor Google da vida, e a gente acaba até perdendo oportunidades de atuar como profissional ou bem desmerecidos também em razão da internet. Até, Patrícia, não sei, não, eu queria, não abriu aqui, me parece, toda a situação. Deixa eu ver aqui, estão sendo visto. Pode ser esse passo número 1. Isso. Como é que funciona divórcio pela internet? Vocês vejam que não é num paísinho, num país talvez menos desenvolvido, é primeiro mundo. Primeiramente, quem pretende se divorciar pela internet, evidente que não quer ver o outro cônjuge assim tão cedo, né? Então, isso possibilita o quê? Você entra nesse site, tem opções ali de escolher advogados pelo site, tem um fotinho de advogados ali, depois, se puder, pode, quando eu abrir, ele aparece, vai aparecendo aí, você pode ir clicando nesses aqui, de repente aparece fotos de advogados, de opções de advogados para você escolher eles. Isso, agora pode baixar que eu acho que você não vai clicando. E você escolhe ele, e ele vai, digamos assim, peticionar para você via internet. Só que antes até da escolha, desculpe, você tem que preencher um formulário, onde tem aí cerca de 30 perguntas. Você responde essas perguntas, referente a bens, a filhos, enfim. O outro cônjuge também responderia. E isso tudo, aí ambos escolhem, isso partindo que seja consensual. Existe a possibilidade do litigioso, mas estou falando do consensual. No consensual, ambos escolhem, então, né, um advogado, e ele, baseado naquele questionário respondido pelos cônjuges, pelas partes, ele vai criar uma petição, vai mandar para o juiz de instrução, que lá na França chama-se assim, o juiz de instrução, que tem um endereço eletrônico, que vai receber esse endereço, essa petição, e aí, digamos assim, entre aspas, vai sanear aí esse processo virtual, né? E vai marcar uma audiência que é para, na verdade, assinatura do divórcio. Claro que em linhas resumidas é isso. É um site que dobrou o acesso, em um ano, dobrou o acesso de visitantes. Para os senhores terem uma ideia desses números, o valor, eu me informei, fui atrás disso, o valor para fazer consensual é cerca de 1.500 euros, ou cerca aí de R$3.500, né, mais ou menos. Claro que se for consensual, aí é um pouco mais, mas tem no mínimo, eles preveem nesse site, aqui, por exemplo, aqui vou escolher esse aqui. Pode ser, aqui apareceu, ó. Eu quero me separar, me divorciar, apareceu ali, os senhores devem ter visto, opções aí de advogados com foto, eu escolhi um, vai aparecer agora aí. E, bem, prosseguindo então, eles asseguram que até 3 meses esse divórcio vai estar consolidado, homologado e formalizado. Esse consensual. O litigioso, que também esse site propicia, demora um pouquinho mais, pode demorar, não muito mais, até 1 ano e meio. A um custo que aí é o dobro, em torno de 3.000 euros. Vejam bem, normalmente, na França, é um país que realmente eu já sabia, há muitos divórcios na França. Cerca de 130.000 divórcios são ocorridos na França. Em Paris, por exemplo, há uma estatística que de cada 2 casais, um se divorcia. Então, nessa primeira, vai abrir um pouquinho, pode esperar um pouquinho, eu vou comentando mais esse assunto.
Aí vocês vão dizer, pô, mas o que tem a ver a França exatamente com o Brasil? Vocês sabem que existe um projeto de lei da senadora Patrícia Saboia, do Ceará, já passou pela comissão de 2009, já passou pela comissão de Justiça do Senado para ser o divórcio eletrônico. Eu particularmente, também não concordo muito, mas já passou e deve ir à votação esse ano. Tá aí, ó. Esse projeto mais ou menos nessa linha aí. Virtual, pouco papel, aliás, até pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2014, não deve ter mais papel nos processos, né? Mas pouco papel e interatividade 100%. As partes só vão se ver, conhecer o juiz, conhecer pessoalmente alguém na hora de assinar o divórcio. Isso, como eu estou dizendo para vocês, vejam o que acontece na Alemanha, na França, na China, na Polônia, na Turquia, na Espanha, e há um projeto semelhante, como eu estava dizendo, dessa senadora Patrícia Saboia, do Ceará, já em tramitação no nosso Congresso. Então, vejam que a internet, ela cada vez mais está interagindo na nossa vida, né? E, ó, mais uma opção de advogados, vejam que alguns anos atrás, se a gente cogitasse alguma coisa desse gênero, eu acho que seria uma ficção científica, né? Mas hoje é bem real. E a tendência, eu acho que é ampliar esse serviço, pelo menos aos países de primeiro mundo, me parece que estão aderindo a esse tipo de divórcio. Mas prosseguindo, Patrícia, pode prosseguir? Feito essa apresentação, só para a gente ter assim, uma ideia assim, do que a internet fez na vida da gente. Vocês sabem que a internet ela teve origem nos Estados Unidos, na década de 60, no final da década de 70, início de 70, que a internet chamava-se ARPANET. Ela, na verdade, foi idealizada pelo governo dos Estados Unidos como uma proteção militar. E assim ela se desenvolveu e cresceu, mas é considerado um grande marco na internet, em termos mundiais, o ano de 1979, quando foi lançado, se lembram, pela IBM, aquele computador que era imenso, parecia um armário aí, que era o PC-XT. Esse computador, ele tinha capacidade, vejam bem, de executar 750 mil funções por segundo, possuindo 29 mil transistores e velocidade máxima de processamento de 8 MHz. Vejam bem esse número, em 79, nem há tanto tempo assim. Há 27 anos atrás, há 31 anos atrás, um computador, que foi o marco da internet, com 29 mil transistores. Vejam que o segundo passo mais forte na história é considerado em 2006, quando foi desenvolvida uma plataforma de processadores denominada Pinring, com mais de 820 milhões de transistores, ou seja, de 27 mil para 820 milhões, e com uma velocidade superior a 3 GHz. Vejam que, para se ter uma ideia desse avanço, caso tal desenvolvimento ocorresse com o ser humano, equivaleria ao mesmo que bilhões de neurônios se tivessem multiplicado, aumentando e distribuindo nossa capacidade de agrupar e analisar informações. Seria como o nosso raciocínio trabalhasse 100 mil vezes mais rápido. Então, senhores, essa evolução em 27 anos, que eu considero de 79 a 2006 da internet, foi muito galopante. E o direito está tentando acompanhar esses movimentos tecnológicos e científicos da melhor forma possível. Pode passar. No plano legislativo, o primeiro marco que a gente identificou a presença da informática no direito foi no parágrafo 2º do artigo 100 da Lei das SA, aquela lei do número 6.404 de 76, quando ela previu a possibilidade nas companhias abertas de substituição dos tradicionais livros sociais por registros magnetizados ou eletrônicos.
Nesse período, esse foi um marco legislativo considerado da internet. Depois desse período de 76, na verdade, só na década de 90, em termos de Brasil, é que a legislação deu mostras mais efetivas da compreensão da importância do avanço tecnológico. E foi por essas leis aqui que eu citei, para vocês terem assim um conhecimento histórico, que são as leis 8.934 e 8.935, ambas de 84, que dispuseram respectivamente sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e sobre os serviços notoriais e de registros. Também as leis 9.099 e a 9.610, né, que são os JECs cíveis e criminais e os direitos autorais no Brasil. Essas leis, na década de 90, abraçaram também o mundo tecnológico da informática, possibilitaram converter situações via internet. Então, historicamente, no plano legislativo, são essas considerações que eu fiz a vocês. Vamos ver aqui nessa pesquisa rápida, em poucas palavras, em termos acadêmicos, onde é que surgiu a internet no direito. Vejam, o primeiro passo encontrado foi na Europa, pela disciplina de Direito do Espaço Virtual, que, aliás, tem bastante polêmica, vocês vão ver mais adiante, entre qual é a nomenclatura correta para a internet no direito, se seria direito virtual, direito da internet, direito do espaço virtual. Até a maior parte, pela pesquisa que eu fiz, é do espaço virtual, que é a nomenclatura adotada, pelo menos na maioria dos países. E essa cadeira foi ministrada pelo professor Pasquale Constanzo, na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Gênova, na Itália, onde foi o primeiro passo mais avançado, então, da internet. Nos Estados Unidos, essa disciplina, e hoje ela é ativa, é conhecido por Cyber Law ou como Cyberspace Law, havendo essa cadeira nas universidades mais importantes dos Estados Unidos, tais como Chicago, Nova York, Columbia e a famosa Harvard. No Brasil, eu destaco a Faculdade de Direito Milton Campos, no estado de Minas Gerais, que possui a cadeira de Direito Virtual já há mais de 8 anos. Também, não consta aqui, mas eu queria também agregar a essas informações, aqui na nossa Universidade de São Paulo, o professor Newton de Luca também, no curso de pós-graduação, ele criou a cadeira de Direito do Espaço Virtual. E na Argentina, que na América Latina, onde é que se situou a internet, na Argentina, ainda em termos acadêmicos, foi o local onde a internet primeiramente atuou. Foi na Universidade Católica, existe até hoje, com imenso sucesso, a cadeira chamada Advogado Especializado em Direito de Alta Tecnologia. Até alguns colegas do Brasil já fizeram essa cadeira, inclusive. Bom, feitas essas colocações históricas, um tema que eu acho que é bastante atuante aqui na internet, na minha opinião, com relação ao direito e internet, são dois temas. A infidelidade virtual e a prova eletrônica. Esses são dois temas bem do dia a dia hoje, que a gente que atua em direito de família enfrenta bastante. Vejam, a questão da infidelidade virtual, ela está ocorrendo, como eu coloquei mais ou menos assim esse comentário, porque nós estamos, na verdade, enfrentando um período de ruptura social. Né? Vejam, na internet não importa a questão financeira. Hoje em dia o computador é fácil, dá para se adquirir ele de forma bem acessível. Então, grande parte da nossa população utiliza a internet. Aliás, segundo pesquisas, hoje seriam mais de 40 milhões de usuários da internet no Brasil. Então, nesse espaço virtual não tem estratificação econômica, não tem preconceito ou questões financeiras assim diferenciadas, pelo menos nesse espaço virtual.